Olá turma, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aqui agora a correção da prova de Biologia das turmas do segundo ano, certo? Foi 5 questões a nossa prova, de fácil resolução. Quem estava acompanhando as atividades em sala de aula e as atividades domiciliares, com certeza não sentiu dificuldade nenhuma de resolver a minha prova. A primeira questão, ela vem falando sobre os táxons, certo? Em qual desses táxons espera-se encontrar organismos com maior grau de semelhança? Será que é na classe? Será que é na família? Será que é filo, gênero ou no reino? Certo? Para quem não lembra o que é um táxon, táxon é como se fosse as categorias, né? Como são divididas os seres vivos na classificação biológica, certo? E eu repeti muito isso em sala de aula, falando de qual era o táxon que tinha o maior grau de semelhança. A resposta correta aí dessa questão é o item D. O gênero é o táxon que tem o maior grau de semelhança, certo? A segunda questão, ela continua falando sobre os táxons e a classificação biológica, certo? As categorias sistemáticas ou taxas colocadas ordenadamente em graus hierárquicos são. Então, muito importante, pessoal, vocês aprenderem quais são os táxons e aprenderem qual é a ordem deles, certo? Porque cai muito em prova. Essa figura aqui, ela ilustra perfeitamente a ordem hierárquica dos táxons, certo? Então, primeiro, lá em cima, vem o reino, depois o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, certo? Não pode esquecer daquela palavrinha lá que eu ensinei para vocês, certo? Reficofagem. Não se esqueçam dessa palavra, reficofagem, ok? Então, primeiro vem o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Qual é o item que está nesse mesma ordemzinha aí? O item que está na ordem é o item C, certo? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e, por último, espécie, certo? Então, não esqueçam da ordem e não esqueçam da palavra reficofagem, muito importante. A terceira questão. Qual das alternativas traz grafado corretamente o nome científico de uma espécie de ser vivo? A gente estudou bastante as regras de nomenclatura, né? Vocês sabem que todos os seres vivos, eles têm uma regra para colocar o nome da espécie, certo? A gente viu que são 2 nomes, um para o gênero e um para a espécie. O primeiro nome, que é o gênero, ele sempre tem que estar vindo com a primeira letra maiúscula e todo o restante em minúsculo, certo? Outra regra importante é que o nome tem que estar destacado no texto. Então, ou ele tem que estar sublinhado ou em itálico. Ah, professor, não sei o que é itálico. Itálico é quando a palavra está um pouquinho deitadinha, certo? O item correto da terceira questão é o item D, certo? Observem que a primeira letra está maiúscula, as demais minúscula, certo? E a palavra está em itálico, ok? A quarta questão já vai começar a falar sobre os vírus. A gente estudou muito sobre os vírus. Os vírus distinguem-se de todos os seres vivos por quê? Será que é porque eles são parasitas? Eles são os únicos seres que são parasitas? Não, né? Será que isso é porque eles têm células procarióticas? Também não. Não tem estrutura celular. Ou seja, o vírus não tem célula? Sim, a resposta correta é o item C, certo? Os vírus, eles não têm células, eles são acelulares, ok? A quinta e última questão. Quando uma doença atinge mais de um continente, em uma onda epidêmica que pode ser prolongada por anos, fala-se em... a gente estudou muito isso em sala de aula, e infelizmente a gente está vivendo, né, essa realidade, certo? Quando tem uma doença que atinge mais de um continente,
a gente chama essa doença de pandemia, certo? Está acontecendo uma pandemia, ok? Então o item correto aí é o item B. Bom, pessoal, a gente finalizou aqui o gabarito, a correção da nossa prova, certo? Foi uma coisa bem breve, certo? Vocês viram que a prova não estava muito difícil de resolver. Quem se deu o trabalho de fazer as atividades, tanto de sala de aula quanto das atividades domiciliares, não sentiu dificuldade nenhuma, certo? Qualquer dúvida me pergunte no privado ou deixe algum comentário no grupo, ok? Um abraço.